de adoração. Nós vamos convidar o nosso irmão Adenilson que faça essa oração. Glorioso Deus e amado Pai Celestial que estás nos céus. Ó Deus, te somos gratos, ó Pai, por essa hora tão oportuna e tão preciosa. Que a tua igreja, ó Deus, se reúne para cultuar o teu santo nome, ó Pai. Obrigado, Senhor meu Deus, por este dia reservado para este fim. Suplicamos ao Senhor que o Senhor venha nos ajudar através do teu Espírito Santo. E tudo que for feito aqui, ó Deus, neste culto solene, seja unicamente, exclusivamente para o louvor da tua glória, Pai. Senhor meu Deus, que o Senhor, ó Deus, coloque em nossos corações sempre essa alegria, essa disposição de te servir, ó Pai. Abençoa a tua igreja, ó Pai, para que ela possa cumprir, ó Deus, a missão e a responsabilidade que o Senhor nos deu, nos confiou, que é de pregar o teu santo evangelho, anunciar as boas novas de salvação, para que haja, ó Deus, transformação de vida, arrependimento, para que os eleitos, ó Deus, possam, ó Deus, ser alcançados pelo teu evangelho, ó Pai. Nos ajude, ó Deus. Senhor meu Deus, nós somos gratos, porque o Senhor amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muitíssimo obrigado por esta garantia, por esta certeza, que o Senhor, ó Deus, já conquistou naquela cruz do Calvário, por todos esses milagres, por todas essas dádivas, por todas essas bênçãos, nós pedimos e agradecemos no nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Ainda de pé, irmão, vamos fazer a leitura da palavra de Deus que está no Salmo 115. Vamos fazer essa leitura alternadamente, do verso 1 até o verso 18, todo o Salmo. Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus de Deus? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem. Tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, sem nenhum, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes àqueles que o matam, enquanto neles confiam. Israel confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. E nós se bem lembrarmos do Senhor, ele nos abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor nos aumente bênçãos mais e mais, sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendigamos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Que Deus esteja, irmão, aplicando essas palavras tão bonitas aos nossos corações. Vamos, neste momento ainda, os irmãos podem sentar, entoar o hino de número 39. Hino de número 39.
Jesus na luta contra o mal, e com grande Salvador em nossa triunfo, a todos proclamar que seu amor sem mal, a vida de sangue derramar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei, louvores ao meu Rei. Agradecer a Jesus que me salvou. O sangue da milícia é Jesus, meu Salvador. O Rei dos Reis, o Rei para me consolar. A tudo vencerá, vitória durará. Agora todos os conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei, louvores ao meu Rei. Agradecer a Jesus que me salvou. Vamos abrir, irmãos, as nossas Bíblias. Vamos sentar. Vamos abrir as nossas Bíblias em Daniel, capítulo 9, do verso 7 até o 9. Daniel 9, do verso 7 até o 9. Vamos fazer essa leitura todos juntos. Daniel 9, 7 a 9. A ti, ó Senhor, todos juntos. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o coragem e vergonha, como hoje se vê aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras, por onde os teus lançaram, por causa das suas transgressões, que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o coragem e vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós temos pecado contra ele. Nesse momento, irmão, nós iremos abaixar as nossas cabeças e vamos confessar ao nosso Pai Celestial os nossos pecados. Sabemos que nós pecamos de muitas maneiras, então vamos neste momento confessar a Ele. Depois de alguns momentos de oração silenciosa, nós vamos convidar o nosso irmão Ari que se coloque de pé e faça uma oração de confissão de pecados. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, quando olhamos para dentro de nós, o que reflete sobre a nossa vida é um corar de vergonha. Foi assim com o seu povo. O seu povo tinha visto os milagres do Senhor, tinha os estatutos do Senhor, mas desobedeceram ao Senhor. E todas as vezes que desobedeceu ao Senhor, vinha o castigo, vinha a repreensão, porque o pai que ama corrige ao filho. E não é diferente conosco. O nosso Pai nos ama e nos repreende, nos chama a atenção. O Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis quando nós afastamos da presença do Senhor. E quando nós
somos tocados pelo Espírito Santo, sabemos que erramos. E cabe a cada um de nós o coragem e vergonha. Porque muitas vezes os erros são repetitivos. Muitas das vezes são repetitivos. E por isso nós precisamos pedir ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia de nós. Todas as vezes que o seu povo buscou o Senhor, se arrependeu, o Senhor perdoou os seus pecados. E não é diferente nos dias de hoje. A palavra nos diz que se nós confessarmos nossos pecados com sinceridade de coração, Deus é fiel para nos perdoar de cada um deles. E assim diz a tua palavra que Ele jamais lembrarão de alguns deles. Muito obrigado, Senhor, porque se não fosse o Senhor ter morrido naquela cruz, se não fosse a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, ai de cada um de nós, estaríamos fadados a sermos castigados, a sermos corrigidos pelo Senhor. Mas o Senhor, como nos ama, Ele ama o pecador, mas não ama o pecado. E todas as vezes que nós confessamos ao Senhor os nossos pecados, o Senhor perdoa-nos. Por isso queríamos pedir ao Senhor: tenha misericórdia de mim, do Ari. O Senhor sabe, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece a minha natureza pecaminosa, o Senhor conhece cada um de nós que estamos aqui, o Senhor conhece a igreja do Diamante, o Senhor sabe, ó Deus, todas as coisas. Por isso, em nome do Senhor Jesus, perdoa, Jesus, o meu pecado, o pecado de cada um de nós. Tenha misericórdia de cada um de nós. Nós te rogamos essas bênçãos, não em nosso nome, mas no nome precioso de Jesus. Esteja nos fortalecendo, meu Pai, com o teu Santo Espírito. Faça-nos forte naquilo que temos sido fraco. Não deixa que nós fraquejemos, mas que nós possamos buscar forças vindas do Senhor e reconhecermos que nós não somos nada sem a presença do Senhor. O Senhor é tudo para as nossas vidas. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. E assim cremos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmão, vamos nos colocar de pé, vamos cantarmos e louvarmos ao nosso Deus com o hino 93, quando os irmãos terão a oportunidade de entregar os dízimos e as ofertas. Hoje nós temos uma oferta especial, que é a oferta para o nosso missionário. Quem estiver com essa oferta pode depositar no gasofilácio. Hino número 93.
Obrigado, Senhor, por esses dias, pela sua oferta, Senhor, pelo favor e pela tua graça, pela tua misericórdia sobre a vida de cada irmão, de cada membro, de cada família, Senhor. Por cuidar, livrar-os de todo mal, toda enfermidade, não deixar faltar alimento, não deixar faltar a tua presença, nem a tua proteção sobre a vida de cada um, Senhor. Grandioso Deus, te louvo e te agradeço por esse dia, pelas ofertas e pela oportunidade que temos de estar na tua casa, sendo instruído, Senhor, e alimentado pela tua palavra. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Nós agora iremos continuar louvando ao nosso Deus com a equipe de louvor. Boa noite, irmãos. E graças a Deus chegou mais um domingo, onde que nós podemos agora reunirmos e louvar mais uma vez o nome do nosso Senhor. Na palavra dele, lá no livro de 1 João, dos versículos do capítulo 1, dos versículos 8 ao 10, fala assim. Vou ficar lá em cima, vamos todos repetir numa só voz. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. E nesse cântico que nós entoaremos neste momento, fala que essa é a mensagem da cruz. Que nós ouvimos dele e nós temos que anunciar. Que Deus, ele é a luz e nele não há trevas. Amém, irmãos? Yes,
que o sangue do Senhor ele nos purifica de bem para o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque lá no céu, a palavra dele ele diz que lá no céu não haverá mais nem pranto, nem dor. Porque nós sabemos que todas as coisas já se passaram. Eis que tudo já se fez em mim. Jerusalém.
Nós sabemos que Ele tem cuidado de nós. Nós sabemos que o cuidado é dia após dia, porque na palavra dele Ele diz que as misericórdias do Senhor não têm fim, porque elas se renovam a cada manhã. E nós temos que louvar, é mais motivo, né, de nós louvarmos o nome do nosso Senhor, porque as misericórdias dele se renovam. Amém.
e me preparou esse lugar seguro para diante.
Nós agora queremos convidar as crianças que vão para o culto infantil para vir e ficar aqui na frente junto com a professora. Todas as crianças vêm aqui na frente. A irmã Anabelle vai fazer uma oração para que Deus possa abençoar o culto de vocês lá embaixo. Senhor Deus e Pai, louvamos a Tua expressão do nome, damos graças, Senhor Deus, por todas as famílias aqui reunidas, Senhor Deus, na Tua casa, ó Deus, a Tua palavra, Senhor Deus, que refrigera a nossa alma, Senhor Deus. E quando passamos essa semana, ó Pai, nós louvamos, ó Pai, porque o Senhor faz tudo, Deus, que lhe abraça, Senhor Deus. Então nós queremos glorificar todas as crianças, ó Pai, que vieram à tua casa nesta noite, glorificar pela vida dos pais, ó Deus, e dar nossos filhos, ó Pai, pela vida da tua palavra, para viver mais e mais de ti. E que nesse momento, Senhor Deus, o nosso culto ali embaixo, o Senhor possa mais estar presente, iluminando essas crianças, ó Pai, para que elas possam aprender cada vez mais da tua palavra, para que elas possam, ó Pai, utilizar também a tua palavra, Senhor Deus, para se defenderem, Senhor Deus, dos dias maus, ó Pai. Possamos aprender, Senhor, de ti, porque o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso socorro bem presente. Amém. Possam entender, ó Pai, o Senhor é o nosso socorro presente, o Senhor que nos livra de todo mal, o Senhor está conosco, o Senhor é o único verdadeiro Deus das nossas vidas. Amém, Deus, adorado. Nós estamos em Jesus, nós te glorificamos, nos abençoe naquele culto, abençoe também aquele igreja aqui, Senhor Deus, que é o que a palavra neste momento. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, presença. Amém. Amém. Antes da irmã sair, só 2 minutinhos. O nosso irmão Lucas hoje passou muito mal e ele foi no UPA. E, segundo a informação dele, falou que não tem um Covid, mas está com um resfriado muito forte. Nós vamos pedir ao pastor que faça uma oração em favor do nosso irmão Lucas. Não foi Covid, viu, irmão? Um resfriado muito forte mesmo. Cobramos nossas cabeças, meus queridos. Pai bendito, nessa hora de angústia, nessa hora de aflição, clamamos ao Senhor, porque o Senhor é nosso socorro bem presente na hora da aflição. E te pedimos, a Deus, nesse momento, o teu socorro, a Deus, ao teu servo aqui naquela UPA. A Deus, que o Senhor esteja abrindo portas, a Deus, para que ele receba todo o atendimento necessário, Pai, para que ele esteja aqui conosco, bem recuperado de toda e qualquer enfermidade, porque o Senhor que nos guarda, o Senhor é aquele que nos protege. Como disse o irmão há pouco, estamos olhando para os montes, o meu socorro vem do Senhor. Amém. Oramos em nome de Jesus. Amém. Ele já se encontra em casa, tá aí. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, meus irmãos, em Hebreus, capítulo 12. Hebreus capítulo 12, dos versos 1 a 3. Vamos ler todos juntos esses 3 versículos. Hebreus capítulo 12, dos versos 1 a 3. Todos juntos. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo,
para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Oremos. Obrigado, ó Deus, mais uma vez, por estarmos aqui na tua casa. Aplica, ó Deus, a tua palavra aos nossos corações. Tu que atraístes, ó Deus, cada um dos teus servos para estar aqui nessa noite. Tu conheces as necessidades de cada um, ó Pai. Que eu possa ser instrumento nas mãos do Senhor. Que a tua palavra possa, ó Deus, curar nessa noite. Fortalecer. Possa, ó Deus, dar esperança àquele, ó Deus, que se encontra aqui na tua casa. Oramos pedindo a tua misericórdia sobre nossas vidas. E como João Batista orou, que eu diminua para que o Senhor cresça. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, em 1984, houve uma maratona em Los Angeles, nos Estados Unidos. E que de vários vencedores que houve nessa corrida, nessa maratona. O destaque da corrida não foi em relação aos vencedores, mas sim a uma corredora suíça, que foi a última a chegar no final da maratona. A suíça chamada Gabriela Anderson. Eu vou chamar assim, que na verdade o nome dela é bem difícil de falar, mas chama-se Gabriela Anderson, mais fácil a gente entender. Ela, meus irmãos, saiu da Suíça, mudou para os Estados Unidos. Ela era atleta em uma área de exercícios físicos e viu na corrida, na maratona em Los Angeles, em 1984, uma oportunidade dela se superar na questão dela ser uma atleta, dela tentar buscar superar limites. E o que aconteceu, meus irmãos? A história conta que os corredores eles tinham que passar em algumas barreiras e ali buscar água para beber, para poder suprir ali a sede e continuar na corrida. Mas a Gabriela, ela não conseguiu pegar água em um dos últimos obstáculos para chegar no estádio, onde era o último lugar da corrida. E aí, meus irmãos, ela não bebeu água, e mesmo sem beber água, a Gabriela continuou correndo, e correndo, e correndo. Eu não sei se você já viu esse vídeo, existe esse vídeo no YouTube. Ela chega no estádio ali em Los Angeles, cambaleando, quase caindo, e alguns médicos a cercam para poder, de alguma forma, poder ajudá-la. Mas ela correu até o último instante. Ela correu até o final da corrida. Ela não desistiu. Mesmo com falta de água, mesmo com todas as necessidades que ela passou, ela se esforçou para chegar no final da corrida. A Gabriela Anderson, meus queridos, é um exemplo de alguém que se esforça para chegar no final da corrida. E eu queria dizer para você que está aqui nessa noite, eleito ou escolhido por Deus antes da fundação do mundo. Você que está aqui nessa noite, você foi escolhido por Deus para participar da corrida, chamada Corrida da Fé Cristã. E talvez você não entenda que na corrida que você foi chamado para correr, ela é uma corrida que possui obstáculos, ela é uma corrida que possui dificuldades, e em alguns momentos vai exigir muito esforço de você. Se você está aqui nessa noite, você é um crente em Jesus, desde o dia que você veio para a presença de Jesus, você está numa corrida. E talvez eu esteja falando com gente aqui nessa noite que está na corrida, está entendendo que está na corrida, e talvez eu esteja falando com pessoas que estão cansadas, com sede, abatidas, desanimadas, porque a corrida tem sido difícil para você, ou a corrida tem exigido demais de você. É por isso que o próprio Senhor Jesus vai dizer em Mateus, capítulo 11, versículo 12. Ele diz assim, porque a partir desse momento, o reino dos céus é tomado à força. E aquele que quer entrar nos céus, deve com esforço se apoderar-se dele.
Jesus está dizendo, em outras palavras, o reino de Deus é para aqueles que entendem que precisam se esforçar para focar a sua mente, seu entendimento em Cristo, e não deixar que nada tire o foco da sua vida, que é Cristo. Você e eu estamos numa chamada, numa corrida da fé cristã, e o alvo é Cristo. E a chamada da fé cristã, para alguns aqui, está ligado a cargos, está ligado a trabalho na igreja, está ligado a uma vida familiar, está ligado a várias áreas na fé cristã, que você foi chamado para exercitar, e que o foco é Cristo, mas que, se por algum momento, se por algum segundo, você tira o olhar de Cristo, você pode tropeçar, você pode desanimar, você pode cair, você pode enfraquecer, você pode parar na corrida. É por isso que quando nós viemos à igreja, quando nós estamos na casa do Senhor, nós precisamos entender plenamente que o Senhor ao qual nós trabalhamos aqui é Cristo. Que para quem nós fazemos as coisas aqui é para Cristo. Mesmo tendo homens aqui na igreja, meus irmãos, mas o foco aqui do nosso trabalho é Cristo. Porque no dia que você olhar para o homem, você cai. Acabou sua fé, acabou seu ânimo, acabou seu prazer de servir ao Senhor. É isso que o autor desse texto aqui, que eu vou chamar de Paulo. Eu vou me arriscar a dizer que foi Paulo que escreveu aqui. O texto de Hebreus, meus queridos. Eu vou dizer. Quem sabe não foi Paulo que escreveu esse texto? Porque Paulo depois diz uma frase, eu vou citá-la no final da minha homilia, que está muito ligada a esse texto aqui, por isso suspeito que Paulo escreveu Hebreus. Mas nós precisamos entender que nós fomos colocados por Deus numa corrida. Você foi colocado. E nessa corrida, meu querido, você não tem escolha, porque o traçado da corrida foi desenhado por Deus. Então imagina que em muitos irmãos aqui, a corrida sua não é uma reta. É uma subida, uma descida, uma vira para a esquerda, vira para a direita, desce, 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 sobe, 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 sobe. Para muitos irmãos nesse momento, a corrida dele está voltada para subir. Tem muitos irmãos que estão subindo, 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 e estão sentindo o peso da caminhada de subir tanto. E tem irmãos nesse momento aqui na igreja que estão na descida. Estão vivendo um momento feliz da caminhada cristã, onde tudo está certo, onde a prosperidade vem, onde a saúde está presente no lar, onde tudo está dando certo na sua casa. Tem irmãos que nesse momento estão virando para a esquerda, tem que desviar de algo, tem que sair da frente de alguma coisa que o atrapalha, ou vira para a direita. Mas esse traçado que você está andando e eu estou andando, quem fez? Foi Deus. Você não tem escapatória, você tem que andar no traçado do Senhor. Eu tenho que andar no traçado do Senhor, meus queridos. Também nós precisamos entender que não só o traçado, mas a distância, ou o tempo que eu vou levar desde a minha chamada para a caminhada cristã até o final, quem deu esse tempo foi Deus. Por isso não adianta você pensar assim, será que está acabando? Que hora que vai acabar esse tempo difícil? Que hora que vai acabar essa corrida? Nós não sabemos. A primazia da caminhada cristã não é pensar o quanto tempo ele vai andar nessa caminhada. A primazia da caminhada cristã é pedir forças ao Senhor para ele prevalecer na caminhada, para ele ter forças na caminhada. Você deve pedir a Deus, Senhor, me dê forças. E não, Senhor, quanto tempo falta. Claro, com todo temor. Nós precisamos entender que os obstáculos também nessa caminhada foram colocados e selecionados por Deus. Você está enfrentando dificuldades que o próprio Deus colocou. Ora, meus irmãos, olhemos para nós e vemos o quanto nós somos pecadores, como nós somos falhos. E imagina se Deus não ia colocar obstáculos nas nossas vidas para nos exercitar, para nos moldar, para nos mudar. Ora, imagina uma caminhada numa trilha em que não há dificuldade, em que não há
barreira em que não há uma descida, uma subida. Imagina uma reta e simplesmente você seguir essa reta anos e anos e anos sem enfrentar nada. Não, o nosso Deus na nossa caminhada colocou dificuldades, barreiras, para que nós possamos nos amadurecer na fé cristã, na caminhada cristã. Nós é que não entendemos. Meus irmãos, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não. Eu estou nessa caminhada cristã não é para enfrentar no tapa algum irmão da igreja aqui. Eu não estou nessa caminhada cristã não é para me aborrecer a ponto de sair no soco com alguém aqui da igreja, não. Os obstáculos que o Senhor coloca na nossa vida é para nós amadurecermos e depois amadurecidos sairmos com tranquilidade de qualquer um outro obstáculo que aparecer, porque aprendemos com o anterior. Então, o obstáculo que vem não é para nos tirar da caminhada cristã, é para nos fazer mais forte e permanecer na caminhada cristã. Então, os obstáculos são colocados pelo Senhor. E glória a Deus por isso. Glória ao Senhor por isso, porque é o Senhor que coloca. Porque o Senhor dá a ferida e Ele mesmo sara. O Senhor dá a ferida e Ele mesmo sara. Você pode estar aqui machucado, com a ferida aberta enorme no seu coração. Pode. E você está dizendo assim nessa noite: foi irmão, foi irmã, foi pastor. Eu posso até ter falado alguma coisa que magoou o irmão, não sei. Eu sou falho, irmão. Eu sou falho. Eu só não sou fulminado pelo Senhor porque a graça do Senhor me alcançou. Foi cantado aqui. Mas eu preciso entender que esse obstáculo, que às vezes foi provocado por mim, foi colocado por Deus para amadurecer o irmão e me amadurecer. Quanto que eu tenho aprendido com você? E o quanto você tem aprendido comigo? Ou será que eu não sirvo para nada? Coitado de mim, meu irmão, não sirvo nem para ser exemplo. Não, irmãos. Nós vamos caminhando uns com os outros e amadurecendo nessa caminhada. Pode ter certeza. Se você entender que os obstáculos foram colocados por Deus, se você entender que você está enfrentando coisas que o Senhor colocou na sua estrada, pode ser uma pessoa, pode ser algo, pode ser uma doença, pode ser qualquer coisa que é um obstáculo para você, mas você não pode escapar. E algo que eu quero dizer para os irmãos: muitas vezes oramos ao Senhor dizendo assim: Senhor, evita que eu enfrente essa dificuldade. O Senhor até, muitas vezes com a sua misericórdia, faz com que nós fugimos daquela dificuldade. Mas pode ter certeza, mais cedo ou mais tarde, aquela dificuldade volta. O Senhor sempre vai trazer algo que nós precisamos passar por ela e aprender. Pode ter certeza. Porque na caminhada tem obstáculos. Então, meus irmãos, o traçado da corrida foi desenhado por Deus. A distância foi determinada por Deus. Os obstáculos foram selecionados por Deus. E os corredores, que sou eu e você, foram escolhidos por Deus. Ei, você foi escolhido por Deus, antes da fundação do mundo, para caminhar na estrada que Ele desenhou antes da fundação do mundo. É um privilégio para mim e para você. O problema é que quando nós tiramos o olhar do foco que é Cristo, não há mais privilégio nessa caminhada. Essa estrada parece pesada e há muitos irmãos que pensam em desistir e sair dela. Sair da caminhada, da corrida cristã, abandonar. Por quê? Porque só vê o peso da caminhada e não a honra que é caminhar nessa estrada. E eu e você precisamos, meus irmãos, correr nossa corrida. Nós precisamos correr nossa corrida, meu irmão. Você não pode desistir. Você não pode voltar atrás. Ei, meu irmão. Eu não sou coach, não. Mas eu conheço irmãos que assistem coach para poder se sentir empolgados, animados para enfrentar a vida. Não precisa de coach. É só você seguir os passos do Senhor Jesus. Se você seguir o Senhor Jesus, você vai ter força, ânimo, alegria, entusiasmo para seguir qualquer direção que o Senhor apontar para você. Então, entenda que você é alguém que está numa caminhada, numa corrida. E o escritor aos Hebreus aqui está usando uma linguagem de corrida. Por quê?
E por que eu digo que parece que foi Paulo que escreveu Hebreus? Porque Paulo gostava muito de falar de corrida. Paulo, metaforicamente, usava a ideia de corridas para poder falar da caminhada cristã. E ele vai usar aqui a ideia de corrida, já mostrando, meus irmãos, que a corrida para os gregos naquela época de Paulo era um privilégio para o corredor. O corredor, ele era escolhido pela nação para representar a nação. Não é assim nas maratonas, não é assim nas Olimpíadas. Alguém que vai correr pelo Brasil, por exemplo, é escolhido pelo Brasil para representar o Brasil de outra nação numa Olimpíada. Ora, meu irmão, você foi escolhido pelo reino dos céus para correr uma corrida neste mundo. Não é diferente do que está acontecendo com o maratonista no século I. Você é da mesma forma alguém que está correndo, representando um outro reino, e é o reino de Deus que você está representando aqui nessa terra. E é tão triste, meus irmãos, às vezes, nós encontrarmos pessoas desviadas, que um dia estiveram na presença de Deus, 5, 10, 20 anos, e hoje desviadas, e você vai conversar com essa pessoa, e ela diz assim: cansei de igreja, desanimei de servir a Deus, desanimei de fazer a obra de Deus, sem entender, meu irmão, que ela foi escolhida para representar o reino de Deus aqui na terra. Ora, quem olha para você e está vendo você como representante do reino de Deus, tem que ver em você que vale a pena correr pelo reino de Deus, tem que ver em você que vale a pena se esforçar pelo reino de Deus. Alguém precisa olhar para você e dizer assim: olha Pedro lá, Pedro, mesmo diante das suas dificuldades, Pedro está lá firme na igreja, servindo ao Senhor, apanha daqui, apanha dali, sofre daqui, sofre dali, mas o Pedro está lá firme na igreja, servindo ao Senhor, porque Pedro entendeu que ele está representando o reino de Deus aqui na terra. Por isso, meus irmãos, as corridas naquela época eram tratadas pelos atletas como um privilégio, correr pelo reino. Que maravilha! Eu vou estar representando a Grécia, eu vou estar representando Roma. E pior, era um privilégio correr, mas as corridas não eram boas, não eram fáceis, eram corridas terríveis. Dentro de um estádio, aonde o atleta tinha que dar no mínimo 200 voltas, meus irmãos. 200 voltas! 200 voltas, meus irmãos, é quase super-humano, é de alguém além das condições humanas, suportar 200 voltas, mas eles, com toda alegria, com todo entusiasmo, vamos dizer assim, aceitavam participar dessas corridas. E no meio desse desafio de correr 200 quilômetros, duas palavras norteavam a mente do corredor. Duas palavras norteavam a mente daquele que ia correr: resistência e paciência. Resistência e paciência. Por isso Paulo, eu estou dizendo Paulo, está escrevendo essa carta para os hebreus que estão desviando, saindo da presença do Senhor e estão voltando para as práticas judaicas. E aqui o escritor aos hebreus está dizendo: não façam isso. Não volte às velhas práticas. Continue na estrada, no caminho que o Senhor determinou para você. Crentes judeus, não voltem atrás. E para que esses judeus não voltem atrás, e para que eu e você, nessa corrida que nós recebemos do Senhor, não voltemos atrás, vamos receber nesse texto que nós lemos 3 recursos. 3 recursos que são importantes para que eu e você possamos permanecer na corrida que o Senhor nos chamou para correr. Por isso o tema da nossa mensagem é: corra a sua corrida. Corra a sua corrida, meu querido. De que forma? Eu vou dar para os irmãos aqui, bem breve, 3 recursos. Primeiro recurso para você correr na corrida que o Senhor estabeleceu para você é: corra olhando para as testemunhas. Olhe para as testemunhas. Versículo 1 do capítulo 12. Diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas.
O escritor aos Hebreus está dizendo que é ter forças para correr na sua corrida. Olhe para as testemunhas. Que testemunhas são essas? Aqui ele citou no capítulo 11. Desde Abraão, Moisés, Isaac, Davi. Ele vai citando um monte de gente, um monte de profeta no Antigo Testamento que serviram ao Senhor e acabaram a corrida, ou seja, concluíram sua corrida, foram até o final. O escritor aos Hebreus está dizendo: olha para esses homens. E a ideia, meus queridos, é olhar de que forma? Veja o exemplo deles, veja o que Deus fez na vida deles, veja o que o Senhor fez por meio deles, e se Ele não é capaz de fazer também em vocês. Essa é a ideia de olhar para os testemunhos. Aí aqui, meus irmãos, algo maravilhoso. Porque olhar para os testemunhos às vezes você, aqui nessa noite, na caminhada, está com um problema familiar. Aí olhar para os testemunhos problema familiar? Ora, olha para José. Veja como José tratou os seus irmãos, tratou o seu problema familiar. Mesmo depois de ser vendido pelos seus irmãos, veja como José tratou o seu problema familiar. É um problema familiar que você tem? Olha para José no Antigo Testamento. Ora, às vezes você está aqui dizendo: olha, pastor, meu trabalho está difícil, meu emprego está difícil, ou a luta que eu estou vivendo está difícil. Quer um testemunho para você olhar e copiar a vida dele? Olha para Jó. Se você está achando sua vida difícil, imagina a vida de Jó no passado. Olha para Jó. Se você está olhando para você e dizendo: pastor, meu problema é o pecado. Eu estou preso no pecado, pastor. Não consigo largar certos costumes, certos hábitos do pecado. Eu não consigo abandonar. Olha para Davi. Olha para Davi no Antigo Testamento e veja como Davi tratou o pecado de ter que se deitar com uma mulher casada e depois arrependido. Veja como ele se portou diante do Senhor. Veja como ele caminhou diante do Senhor. Olhar para as testemunhas é isso, meu irmão. Não há dificuldade que você esteja vivendo que alguém no passado não viveu e ensine você como passar, como vencer. Olhar para as testemunhas é olhar para alguém que é referência para a sua vida em relação ao que você está passando. E se você está nessa corrida, e se você está correndo na corrida do Senhor, você não pode olhar, meus queridos, para o homem. Você tem que olhar para essas testemunhas. A ideia aqui pegue exemplo com alguém que pode lhe ensinar alguma coisa. Se você está com problema, meu querido, às vezes em confiar em Deus, seu problema é falta de fé, olhe para Abraão. E veja como Abraão tratou a sua questão de crer em Deus e confiar em Deus, quando Deus o chama para sair de Ur dos Caldeus, da sua terra, sair da sua parentela e caminhar numa direção, o qual ele nem sabia para onde ele estava indo. Ele preferiu confiar no Senhor, ele preferiu deixar o Senhor guiá-lo e levá-lo aonde o Senhor pretendia levá-lo. Você está sem fé? Olhe para Abraão. É isso que significa olhar para as testemunhas. Há uma nuvem de testemunhos, meus queridos, no Antigo Testamento, testificando o que Deus é capaz de fazer na sua vida. Por isso, Isaías 40, 29 diz assim: faz forte ao cansado, faz forte ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Talvez é o seu problema nessa noite, cansado, sem saber para onde olhar, devido às dificuldades que você tem vivido. Mas o texto nessa noite está dizendo: olhe para os homens do Antigo Testamento. Eles podem te motivar, fazer você se levantar mais forte, mais vibrante e sair na sua corrida com mais alegria. Segundo, meus queridos,
Qual o segundo recurso nós podemos usar que nos encorajam a continuar na corrida? O segundo recurso é nós olharmos para nós. O primeiro recurso é olhar para as testemunhas. O segundo recurso é olhar para nós mesmos. Veja o que diz ainda o verso 1 do capítulo 12. Diz assim: desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Veja o que o texto diz: desembaraçando-nos de todo peso do pecado. Se você está numa corrida, você precisa entender que peso, qualquer peso, atrapalha você. E aqui o autor aos Hebreus está dizendo que você deve tirar dos seus ombros o peso do pecado, porque o peso do pecado pode fazer com que você se sinta mais cansado nessa corrida. Pastor Allan Carr diz assim: qualquer coisa que exija mais de você do que Jesus exige, tem que ser retirado se você quiser correr bem. O que quer que você tenha, ou o que quer que você tenha atenção, seu tempo, seus recursos, sua força, é um peso em sua vida. Tem que ser deixado de lado se você quiser correr bem. O peso do pecado está ligado a coisas do dia a dia que nos tiram do foco que é Cristo. E aqui o pastor Allan Carr diz: o seu tempo, o seu recurso, a sua força, se você estiver confiando nisso, para o pastor Allan Carr isso é um peso na sua vida. Está atrapalhando você de correr. Meus irmãos, o peso do pecado é o principal peso que atrapalha o crente de caminhar na presença do Senhor. Quantos não são os crentes, os irmãos, que muitas vezes, devido à acusação do diabo, à acusação do inimigo, às vezes não vem na igreja, às vezes não vem na casa do Senhor, às vezes ocupado com coisas do dia a dia, não vem na casa do Senhor, às vezes preocupado com algum problema, não vem na casa do Senhor. Isso é um peso que está atrapalhando você de correr a corrida cristã. Porque a corrida que se corre com o Senhor, com fé, não vai fazer você, de forma nenhuma, abandonar a sua caminhada na presença do Senhor. Se você foi chamado para a obra do Senhor, nada deve entrar no lugar do Senhor. Mas somente você deve ter o seu foco, ou o seu olhar, ou a sua atenção no compromisso que você assumiu em servir ao Senhor. Eu não vou na igreja porque eu vou ver Pedro. Se eu ver o Pedro, raiva que eu tenho do Pedro. Eu não vou na igreja porque fulano, ciclano, beltrano. Não, o foco aqui não é fulano. O foco aqui não é beltrano. O foco aqui é Cristo. Se você vier aqui por causa de Cristo, nada vai tirar você dessa corrida. Nada vai atrapalhar você de correr. Por isso que o autor vai dizer assim: desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, de tão perto nos assedia. Ou seja, a ideia aqui é que se refere ao corredor cristão, que muitas vezes, depois de salvo, sabendo que é do Senhor, ainda se intromete em problemas relacionados ao pecado. Então, muitas vezes a pessoa é salva, mas o pecado está tão próximo que mexe no seu pensamento. O pecado está tão próximo que mexe na sua maneira de falar. E ele começa a falar palavras torpes, ou não tem cuidado no que fala. Ou o pecado está tão próximo que transforma numa raiva, numa explosão, numa ira dentro de casa com alguém.
O pecado está tão próximo que sua atitude, muitas vezes, é uma atitude de alguém que ainda não conheceu a Jesus. O pecado está tão próximo que muitas vezes ele não parece uma pessoa que é salva. Por isso, nosso pecado, às vezes, nos impede de correr a corrida do Senhor. Conta uma história, meus irmãos. Um rapaz converteu, mas antes dele se converter, ele era uma pessoa que falava muito palavrão. Ele falava palavrão demais. E 10 palavras que ele falava, 11 eram palavrões. E aí ele convertido, com um mês de convertido, ele não tinha abandonado, ele continuava falando palavrões. E aí foi conversar com um pastor, preocupado, disse: ó, pastor, eu estou na igreja, tem um mês que eu estou na igreja, mas eu não consigo largar palavrão, pastor. Quando eu continuo falando palavrão, se eu me junto com um grupo de pessoas aí, sai um palavrão sem querer, o que eu faço? Aí o pastor disse: meu irmão, troca os palavrões por louvor. Tira os palavrões e coloca louvor. Passou o tempo. Um dia o pastor encontrou de novo com esse rapaz e disse: e aí, rapaz, como é que foi? Você começou a trocar os palavrões pelo louvor? Eu disse: ó, pastor, eu tenho cantado louvor o dia todo, mas tem momento que está faltando louvor, pastor. Eu tenho inventado louvor para não falar palavrão. Ou seja, o cara fala tanto palavrão que nem louvor tem mais. Ele cantou todos os louvores que tinha e ainda tinha mais palavrão para ele falar. Ele teve que inventar louvor para não falar palavrão. Porque o pecado, meus irmãos, nos assiste de perto. E nós podemos, como salvos, produzir esse tipo de comportamento. Então, nesse tipo de situação, como nós podemos correr com o peso ainda do pecado nos tentando parar? Então, a orientação do autor de Hebreus é: corramos. Ele diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ou qual é a orientação? Resistência e paciência. São os pré-requisitos nessa corrida. Você precisa ter resistência para vencer as artimanhas do pecado na sua vida. Os vícios do pecado, coisas que o velho homem ainda quer lançar por meio de você. Você precisa ter perseverança e entender que com o tempo da caminhada na sua corrida, você vai se libertando desses vícios do pecado, e cada passo que você dá nessa corrida, você vai sendo transformado e moldado numa nova criatura. Então, resistência e paciência carrega a ideia de compromisso com a corrida, apesar dos obstáculos ou das dificuldades. A ideia, meus queridos, é: você está na corrida, tem um peso. Se você é um professor da escola dominical, continue sendo professor da escola dominical. Se você é um pregador, continue sendo pregador. Se o chamado do Senhor é para ser um cantor, continue sendo cantor. Se o chamado do Senhor é para ser um diácono, continue sendo diácono. Presbítero, continue na corrida, apesar do pecado, apesar dos obstáculos, apesar da dificuldade. Continue exercendo aquilo pelo qual o Senhor lhe chamou. Decida-se se comprometer com o Senhor nessa corrida. Decida dizer que nada impedirá você de correr a corrida que o Senhor estabeleceu para você. Imagina, meus irmãos, se cada um dos irmãos aqui decidisse, por causa de qualquer coisa que nós tivemos um com o outro, não vir na igreja mais, não tem culto no domingo mais, não tem trabalho na semana. A minha corrida, ou minha corrida da fé cristã, está ligada, meus queridos, a eu passar por cima dessas coisas e focar o meu olhar em Cristo e saber que olhando para Cristo eu vou ter forças para continuar nessa corrida. Por isso,
Essa corrida precisa que você tenha resistência e paciência. Realmente, de vez em quando, o pecado lhe impulsiona para baixo. Realmente, de vez em quando, o pecado faz você fazer mais força do que você aguenta. Realmente, de vez em quando, alguma coisa tenta te parar. Realmente, alguma coisa tenta fazer você desanimar. Mas nessa noite, o Senhor está dizendo para você: tenha resistência, tenha paciência, continue fazendo o que Deus chamou você para fazer. Ah, meu irmão, quais os recursos que encorajam o cristão a continuar a corrida? Terceiro recurso e último. O primeiro é olhar para as testemunhas. Tem sempre alguém que é um exemplo para você continuar firme na caminhada. Segundo, olhe para você. Realmente, de vez em quando, o pecado que tão de perto nos assiste quer nos derrubar. Agora, qual o terceiro recurso para continuar firme na corrida cristã? Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Versículo 2 e 4 diz assim: olhando firmemente, 2 ao 4, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Há uma receita para permanecer firme na corrida. E o autor diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Aqui o escritor aos Hebreus ele está fazendo uma metáfora. Os corredores na Grécia do primeiro século, quando eles iam correr na arena, eles seguravam uma vara e eles colocavam a vara na frente deles para eles ficarem olhando para a ponta da vara. E assim, eles corriam olhando a ponta da vara para quê? Para que nada, nem na direita e nem na esquerda, tirasse a atenção deles do objetivo, que ele chegasse em último lugar, mas ele queria completar aquela corrida. Então, ele segurava uma vara e olhava para a ponta da vara no meio da corrida, para não perder o foco da corrida. Os corredores corriam, se moviam em direção à chegada, fazendo caretas, sentindo dor do esforço, mas os olhos sempre colocados na ponta da vara. Eles faziam de tudo para não tirar sua concentração da ponta da vara. O segredo, meu irmão, é não tirar sua concentração da ponta da vara. A ponta da vara para o corredor da fé cristã é Jesus. Não tire seu olhar de Jesus. Na hora que você tira o olhar de Jesus, alguma coisa quer tirar sua atenção. Alguma coisa quer mexer com a sua fé. Você sabe, meus irmãos, a fé cristã para ser produzida leva anos, mas para ser arrancada é um segundo. Eu conheço gente de 30 anos de evangelho que largou a igreja em um segundo. Pessoas com caminhada cristã, com corrida cristã, com muitos exemplos, evangelistas, pessoas que ganhavam almas e hoje estão desviadas. Por quê? Em algum momento tiraram a atenção do alvo. O alvo é Cristo. A ponta da vara é Cristo. Por isso, o segredo da perseverança está na atitude de olhar para Jesus. Então, na corrida cristã, nós não podemos nos distrair com a plateia ou com os espectadores e assim correr o risco de tropeçar, de cair. Porque imagina o corredor estar ali 200 voltas e de repente ele olha para a multidão e tem algo na sua frente e tropeça e pá, caiu, se machuca, às vezes não termina a corrida. Esse é o perigo de olhar para os lados, se machucar e abandonar a corrida. Ei, irmãos, tem muita gente machucada, abandonando a corrida do Senhor. Eu conheço um tanto de gente, eu acho que você conhece também.
Gente que não volta na igreja mais, não pisa mais, diz ali eu não vou mais, eu não quero saber mais. Machucada. Por quê, meus irmãos? Em algum momento tirou o foco de Cristo. Mas, texto no verso 3 diz assim, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis desmaiando em vossa alma. Versículo 3. A ideia aqui é, olhe para Jesus, porque Jesus venceu a pior corrida que existia para nós. Se você quer o exemplo de alguém que sabe passar qualquer obstáculo, vencer qualquer corrida, enfrentar qualquer dificuldade, é Jesus. Por isso o autor está dizendo, olhe para ele. Olhe para Jesus. Ele garantiu a todos os seus filhos que eles chegarão em segurança até no final da corrida. E aqui, meus irmãos, tudo que o Senhor pede para nós é que nós mantemos, ou vamos manter, os nossos olhos no Senhor. Não competindo com o irmão ou com a irmã. Não disputando com ninguém, mas olhando para Jesus, para chegar no final da corrida. A Gabriela, meus irmãos, a Suíça, no final da corrida, os irmãos olhem na internet, ela está cambaleando, ela está cansada, ela está fraca, ela está exausta. E conta as narrativas que alguém gritava para ela, para aí, desiste aí tá bom, até aí tá bom. Ela, não, eu quero ir até lá, até no final, assista, tem na internet. Está a mãe dela acompanhando, chorando, preocupada, a filha dá um infarto ali. E ela vai até o final. Nós temos aqui, no texto, meus irmãos, na palavra de Deus, um homem que foi até o final, apesar de tudo, e que quer nos inspirar nessa noite. Apóstolo Paulo, que enfrentou todo tipo de mazela, todo tipo de dificuldade, foi preso, foi humilhado, foi dado como morto, foi apedrejado, foi menosprezado. Alguns irmãos não queriam saber de Paulo, até o abandonaram. Pedro sofreu todo tipo de dificuldade na sua corrida. Mas em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, o apóstolo Paulo disse, combati o bom combate. Terminei a minha carreira. Guardei a fé. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu não sei como você tem entendido a sua caminhada cristã, que nessa noite eu chamo de corrida da fé cristã. E Deus chamou você para uma obra. Eu escutei isso muito na minha vida antes de ser pastor. Escutei, duvidava. Várias vezes ouvi dizendo assim, você vai ser pastor, você vai ser pastor. No Vale do Jatobá, por exemplo, eu corria disso. Não entendi, irmãos. Eu vi o peso. Eu falei, eu ser pastor? Sangue de Jesus. Misericórdia, não quero isso não. E hoje, na corrida cristã, hoje na caminhada como pastor, eu sei, meus queridos, que eu preciso ter o foco em Cristo todo dia. Senão, meus irmãos, eu não aguento. E não é fácil. Não é brincadeira, irmãos. Ser chamado como eu fui chamado, e vocês, irmãos, aqui nessa noite foram chamados para uma obra, para fazer a vontade do Senhor. Sabe-se lá o que você tem passado. Sabe-se lá o que você tem enfrentado. Mas o ensino do Senhor para nós nessa noite é: olhe para as testemunhas. Tem gente boa aí para ser copiada. Tem muita gente boa que enfrentou lutas e pode dizer para você como enfrentar. Segundo, olhe para você. Nós somos repletos de falhas, meus irmãos. Nós não prestamos, não. Não tem aqui na igreja, aqui, entre aspas, é uma maneira de falar, não tem nenhum doce de coco aqui, não, irmãos. Nós somos difíceis mesmo. E de vez em quando, as nossas dificuldades nos impedem de caminhar na presença
presença do Senhor. Mas o Senhor diz paciência, perseverança. E no final, para vencer isso tudo, olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O texto original no grego diz: o comandante, o general. O comandante, o general, que está à frente, nos conduzindo, garantindo que você vai chegar lá. Desanima não, irmão. Desanima não, irmão. Você vai chegar lá. Continua fazendo a obra do Senhor, meu irmão. Continua fazendo a obra do Senhor, minha irmã. Continua firme nessa corrida, que já está chegando a faixa da chegada. Eu já estou vendo a faixa chegada. Acabou, terminou. Que é quando o Senhor buscar a sua igreja e disser assim: vinde, benditos do meu Pai, receber por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas não desista, não desanime. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Irmão, vamos nos colocar no pé e vamos cantar aí no hino número 400. Hino de número 400. Interpretando a bênção apostólica. Santo e eterno Deus, nós queremos, ó Deus bendito, neste momento, ó Deus, te agradecer, ó Deus, pela tua palavra. Sabemos, ó Pai, que ela nos edificou nesta noite. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe, ó Deus, quando vamos começar uma nova semana. Que o Senhor esteja, ó Pai Santo, nos orientando em todas as coisas que nós vamos fazer. Nós te agradecemos, ó Deus bendito, por este dia, ó Pai Santo, que foi para o teu louvor, para a tua glória e para a tua exaltação. No nome de Jesus Cristo. Amém. Que a graça do nosso